Judas achava que Jesus precisava de ouro, poder e influência para implementar o reino de Deus na terra. Ele entendia que tinha um erro de estratégia, Jesus. A questão é que esse esforço de Judas em ajudar a Jesus culminou na maior tragédia de sua vida. Fique conosco após a vinheta para aprofundarmos na segunda parte do capítulo 24. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Páginas Espíritas da Comunhão Espírita de Brasília. Nesta temporada, estamos trazendo leitura e reflexões do livro Boa Nova, autoria de Humberto de Campos, recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier. Estamos aqui lendo capítulo a capítulo, trazendo reflexões e, se por acaso você ainda não viu os episódios anteriores, fica o convite para acessar a playlist aqui no canal e também verificar se você está inscrito, se as notificações estão ativadas e não esqueça também de dar aquela curtida para mostrar que o conteúdo ali é relevante. Outras pessoas possam também estar aqui conosco nessa leitura e estudo e reflexões. Na semana passada, nós começamos a reflexão do capítulo 24, onde Jesus entrava em Jerusalém, ovacionado, no chamado Domingo de Ramos, e naquela tarde, Tiago Maior, filho de Zebedeu, e Judas Iscariote caminhavam numa estrada florida e abordavam aquele momento em especial. Judas inquieto, apontando que algumas mudanças precisavam ser feitas. A conexão com os poderosos precisava ser estabelecida para a implementação do reino de Deus. Tiago Maior, entretanto, estava mais tranquilo e sereno e apontava que essa revolução de forma rígida, de forma agressiva, provavelmente não seria o caminho que Jesus estava propondo para aquele momento. Tiago, inclusive, aponta que Jesus era o mais sábio de todos e que ele, sendo enviado de Deus, deveria saber os melhores caminhos e que forçar, acelerar o passo seria perigoso e traria diversas ciladas para todos eles. Judas não dá muita atenção e segue um outro caminho, apontando que ele faria reuniões com os poderosos de Jerusalém sobre essa implementação do Evangelho. Sem embargo das carinhosas exortações de Tiago, Judas Iscariotes passou a noite tomado de angústias e inquietações. Não seria melhor apressar o triunfo mundano do cristianismo? Ou seja, não é melhor apressar? Israel não esperava um Messias que enfeixasse nas mãos todos os poderes? Valendo-se da doutrina do Mestre, poderia tomar para si as rédeas do movimento renovador, enquanto Jesus, na sua bondade e simpleza, ficaria entre todos, como um símbolo vivo da ideia nova. Então aqui Judas já começa a refletir que ele poderia estar à frente, né, ali implementando, pavimentando a estrada, e depois veria Jesus, né, só recebendo os louros. Então é algo que, a perspectiva de que Jesus precisava ter alguém para acelerar o seu passo e preparar o terreno. Recordando suas primeiras conversações com as autoridades do Sinédrio, meditava na execução dos seus sombrios desígnios. À madrugada, o encontrou decidido, na embriaguez de seus sonhos ilusórios. Entregaria o mestre aos homens do poder, em troca de sua nomeação oficial para dirigir a atividade dos companheiros. Teria autoridade e privilégios políticos. Satisfaria as suas ambições, aparentemente justas, com o fim de organizar a vitória cristã no seio de seu povo. Depois de atingir o alto cargo em que se contava, libertaria Jesus. Ele dirigiria os dons espirituais de modo a utilizá-los para a conversão de seus amigos e protetores prestigiosos. Olha a estratégia que Judas começou a pensar, de que
ele entregaria Jesus, né, para o Império Romano, e ele seria colocado na posição de líder daquele grupo, implementaria as mudanças necessárias e depois libertaria Jesus. E aí Jesus, com seu magnetismo, iria expandir todo aquele poder, mas já o poder do povo judeu, não mais subjugado ao Império Romano. O mestre, a seu ver, era demasiadamente humilde e generoso para vencer sozinho, por entre a maldade e a violência. Então a gente começa a perceber aqui que Judas estava muito... tinha a ganância do poder, mas ele estava tentando, de fato, ajudar. Ele percebia assim, olha, Jesus não está vendo a maldade e a violência que tem no mundo. Então, se sendo muito bonzinho demais, as pessoas vão humilhar ele, vão abusar dessa bondade. E não é esse o caminho, né? Para a gente começar a implementar. Então, como eu percebo a maldade do mundo, eu entro ali nesse campo da maldade, arrumo o terreno, e depois Jesus vem para poder implementar, né, com toda a sua bondade, toda a sua humildade. Então, Judas coloca aqui Jesus como ingênuo demais, né, diante das maldades, da violência do mundo. Aí, isso aconteceu depois da conversa de Tiago, né, com Tiago, na noite. Né? Então, ele está ali de madrugada, pensando e refletindo, bolando. E ele vai conversar com os poderosos de Jerusalém sobre essa ideia que ele teve, né, dele fazer implementar pela força, né, a expulsão do Império Romano, e Jesus, com a sua brandura e bondade, juntaria ali com o povo, porque ele viu o povo ovacionando, né, ali no Domingo de Ramos, implementando ali a harmonia dentro do povo de Israel. Ao desabrochar a alvorada, o discípulo imprevidente demandou o centro da cidade, e após horas era recebido pelo Sinédrio, onde lhe foram hipotecadas as mais revelantes promessas. Então, ele apresentou a ideia, o Sinédrio ouviu e prometeu, não, isso aí tua ideia vai dar certo. Conte conosco. Foi traduzindo, né? Trazendo para um linguajar atual. Apesar de satisfeito com a sua mesquinha gratificação e desvairado do seu espírito ambicioso, Judas amava o Messias e esperava ansiosamente o instante do triunfo para lhe dar a alegria da vitória cristã, através das manobras políticas do mundo. O prêmio da vaidade, porém, esperava a sua desmedida ambição. Então, Alberto de Campos registra aqui que Judas de fato amava Jesus. Ele queria o bem de Jesus, o objetivo não era a crucificação, né? Só que ele confiou em outras pessoas que também queriam se manter no poder. Então eram poderosos que não queriam abrir mão do poder. E Judas ali acabou tanto criticando Jesus, né, pela ser inocente, que acabou também sendo inocente para com quem ocupava os altos cargos do Sinédrio. E aí, humilhado e escarnecido, seu mestre bem-amado foi conduzido à cruz da ignomínia, sob vilipêndios e flagelações. Então, aqui já começa o Alberto de Campos a mostrar que toda aquela ideia que Judas teve, na implementação, não aconteceu como era previsto, como foi prometido. Porque colocaram ali Judas vendo Jesus, né, a quem muito amava, mas sendo humilhado, sendo subjugado, tendo flagelações, e daqueles lábios que haviam ensinado a verdade e o bem, e a simplicidade e o amor, não chegou a escapar-se uma queixa. Então, Jesus sempre pregou o amor e a bondade, diante de todas as angústias, todas as flagelações, não tem registro dele ter expressado nenhuma queixa daquele momento. Martirizado na sua estrada de angústias, o Messias só teve o máximo de perdão para com seus algozes, né? Porque a parte final da crucificação existe o registro da fala de Jesus de rogar a Deus Pai para perdoar todos que estavam ali, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Observando os acontecimentos que lhe contrariavam as mais íntimas suposições, Judas Iscariotes se dirigiu a Caifás.
reclamando o cumprimento de suas promessas. Falou assim, olha, você prometeu tal coisa e não cumpriu. Olha o que você acabou de fazer com Jesus, né? Os sacerdotes, porém, ouvindo-lhe as promessas, as palavras tardias, sorriram com sarcasmo. Debalde recorreu às suas prestigiosas relações de amizade. Teve de reconhecer a falibilidade das promessas humanas. Atormentado e aflito, buscou os companheiros de fé, encontrou-os vencidos e humilhados. Pareceu-lhe, porém, descobrir em cada olhar a mesma exprobração silenciosa e dolorida. Então Judas ele volta para o Sinédrio, principalmente na figura de Caifás, que era o líder, e fala assim, olha, a gente combinou uma coisa e você não cumpriu. E a resposta que Judas recebeu foi um sorrismo com sarcasmo. E aí ele percebeu quão frágil eram as promessas do mundo para com as pessoas. E ele começou a cair em si do que ele tinha feito. Já se havia escoado a hora sexta, em que o mestre expirara na cruz, implorando perdão para os seus verdugos. Né? Então, aquela palavra final que Jesus pede perdão para quem estava ali. De longe, Judas contemplou todas as cenas angustiosas e humilhantes do Calvário. Atroz remorso lhe pungia a consciência dilacerada. Lágrimas ardentes lhe rolavam os olhos tristes e amortecidos. Malgrado a vaidade que o perdera, ele amava intensamente o Messias. E ele começa a ficar, não digo nem triste, né? Assim, vai além da tristeza simples, né? É uma angústia de perceber o equívoco que cometeu, né? E que não daria para remediar. Há uma nota aqui de rodapé apontando, né, para o capítulo 5º do livro Crônicas de Além Túmulo, também da autoria de Humberto de Campos, onde nesse capítulo Humberto de Campos encontra com Judas no mundo espiritual e eles fazem uma viagem, né, no tempo para esse momento, onde Judas, junto com Humberto de Campos, observando esse momento, Judas começa a falar dos acontecimentos, falar dos enganos, né, que foi cometido. Eu até separei aqui um trecho do próprio Judas, né, relatando para Humberto de Campos com relação todas as angústias e a forma como ele foi enganado, né? E nessa revelação, Judas foi se lembrando dos equívocos que cometeu, a importância que ele foi dando mais para o mundo material do que para o mundo espiritual. Humberto de Campos, inclusive, termina o registro falando que ele vai em direção ao Santo Sepulcro, confundindo nas sombras invisíveis para o mundo, vi que no céu brilhavam algumas estrelas sobre as nuvens padecentes e tristes, enquanto o Jordão rolava na sua quietude com o lençol das águas mortas, procurando o Mar Morto. Então, ele está refletindo sobre aqueles acontecimentos e o que acabaram culminando em outras experiências que Judas teve para poder fazer o seu reajuste. Aproveitando esse parênteses, numa dessas reflexões e experiências, nós temos um livro de Leon Denis chamado Joana d'Arc, a Médium, apontando ali, né, e Divaldo Franco tem uma palestra também que ele aborda sobre esse tema, abordando que Joana d'Arc fora uma das mentoras de Leon Denis no seu trabalho e que a experiência da Joana d'Arc foi uma das experiências que Judas Iscariotes teve, né, diante de nessa luta depois da crucificação. Porque, voltando aqui, Judas, após essa angústia, ele decide atirar a sua própria vida. Ele comete suicídio, e a gente tem um poema muito lindo da Maria Dolores, eu não consegui encontrar ele, mas apontando que quando Jesus aparece para Maria Madalena, né, após a crucificação, que fala para não abraçar, porque ele ainda não tinha tido o momento com o pai,
Maria Dolores aponta no seu poema de que Jesus estava indo nos lugares mais sombrios resgatar, auxiliar o amigo que estava pedindo ajuda. Nós temos relatos também de Maria de Nazaré indo auxiliar Judas, né, nas regiões mais densas do umbral, para ele continuar a sua jornada. E assim como Judas amava muito o Mestre, Mestre também amava Jesus. Tem um outro texto que o Humberto de Campos também traz, e aí é Tiago Menor e Matias, que é o apóstolo que vai substituir Judas, conversando na estrada, encontram Jesus. E eles, preocupados, indo a Jerusalém para poder auxiliar nessa implementação, né, ensinar a boa nova para as pessoas. Jesus, porém, está se afastando de Jerusalém, indo ao encontro de Judas para auxiliá-lo. Então a gente vê diversas passagens, diversas páginas espíritas trazendo a preocupação de Jesus auxiliar Judas, né, e os discípulos ali ainda não conseguindo internalizar isso. E aí as experiências que Judas vai ter, né, de implementar, de ajudar, e aí se a gente for ver a experiência de Joana d'Arc, ela também vai ser enganada, ela também vai ser demasiadamente criticada, e aí ela é queimada, né, viva, por algumas pessoas que ela achava que estava no mesmo caminho. E Divaldo Franco, na sua palestra, fala que depois da desencarnação, né, como Joana d'Arc, Judas se aproxima de Jesus e vai ser o último dos apóstolos a estar mais próximo, mais conectado com Jesus, né? É algo tão lindo que mostra que Judas, ele se equivocou sim, mas foi um equívoco tentando acertar, e que lhe custou, né, alguns anos aí da sua experiência para poder ajustar a rota. Mas nem por isso Jesus deixou de amá-lo. E nem por isso, nem pelo que ele fez, Jesus deixou de tentar amenizar a sua dor. E aí é um convite para cada um de nós, nos nossos desafios do dia a dia. Quantas pessoas a gente também acaba enxergando como Judas? Enxergando aquelas pessoas que não merecem nosso apoio, não merecem nosso perdão. Será que não está no momento de, ao invés de agirmos como os apóstolos agiram naquela época perante Judas, não agirmos como Jesus, respirando fundo com o nosso irmão ou nossa irmã, dando mais oportunidades, fazendo nossas orações, ajudando no que for possível, que às vezes não é tão possível ficar tão próximo, mas sempre temos algo a ajudar, ainda que seja apenas como uma oração. Talvez seja esse uma das reflexões que o capítulo 24 pode trazer para nós. Mas voltando aqui ao nosso texto, em breves instantes, o céu da cidade imperiosa se cobriu de nuvens escuras e borrascosas. O mau discípulo, com um oceano de dor na consciência, peregrinou em derredor do casário maldito, acalentando o propósito de desertar do mundo numa suprema traição aos compromissos mais sagrados de sua vida. Então, diante dessa angústia, ele toma a decisão de tirar a própria vida. Antes, porém, de executar seus planos tenebrosos, junto à figueira sinistra, ouvia a voz amargurada do seu tremendo remorso. Então ele ficou ali se martirizando com esse pensamento de remorso diante do que tinha acabado de acontecer. Relâmpagos terríveis rasgavam o firmamento. Trovões violentos pareciam lançar sobre a terra criminosa maldição do céu, vilipediando e esquecido. Mas, sobre todas as vozes confusas da natureza, o discípulo infeliz escutava a voz do Mestre, consoladora e inesquecível, penetrando-lhe os refolhos mais íntimos da alma. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Humberto de Campos ele termina o capítulo
com essa frase de Jesus, de ser o caminho, a verdade e a vida, que ninguém pode ir ao Pai senão por mim, apontando que essa frase ficou ali reverberando no íntimo, diante de tantas angústias que Judas foi alimentando para si mesmo. E aí, nessas mensagens que Humberto de Campos traz para a gente, né? Ele vai trazer outras sobre Judas. E eu separei aqui uma anotação no livro Luz Acima, no capítulo 24. Aí Humberto de Campos assina como Irmão X. A gente até já abordou isso, né? No nosso primeiro episódio aqui dessa temporada. Se por acaso você ainda não assistiu, fica o convite para acessar lá a playlist, abordando por que o Humberto de Campos às vezes assinou, né, como o Irmão X. Mas aí nesse capítulo 44, Humberto de Campos traz um diálogo entre Judas e Jesus. Judas triste, falando que os apóstolos não estavam conseguindo fazer tanta amizade com os apóstolos. Mas também ele abordando um Judas muito seco, muito rígido, diante de todos que cercavam Jesus. E aí eles param num poço, e aí quando Judas está com sede, quando ele vai pegar água, ele vai com tanta sede ao pote, né, tanta vontade, que ele acaba pegando um pouco da lama que está por baixo do poço. E aí a lama se junta com a água, e aí o Judas não consegue beber a água, e ele está morrendo de sede. E Jesus se aproveita daquele momento para ensinar algo, né, pro apóstolo. E eu até trouxe, né, deixei destacado aqui, também uma passagem que Humberto de Campos coloca, que é Jesus falando para Judas, né, nesse movimento que Judas vai fazer para o poço. Jesus fala assim para Judas, ó: nesse poço singelo, Judas, tens a lição que desejas. Quando quiseres água pura, retira com cuidado e reconhecimento. Não há necessidade de alvoroçar a lama do fundo ou das margens. Quando tiveres sede de ternura e de amor, faz o mesmo com teus amigos. Recebe-lhe com cooperação e afetuosa, sem cogitar do mal, a fim de que não percas o bem supremo. Aí pesado silêncio caiu entre o benfeitor e o tutelado. O apóstolo invigilante modificou a expressão do olhar, mas não respondeu. Então, eu achei interessante, né, esse outro texto que Humberto de Campos traz, né, desse diálogo de Judas e Jesus, com o poço que Judas vai com tanta sede ao pote que bagunça tudo e mistura lama com água pura, né, que aí já não dá mais para beber. E é muito parecido com essa perspectiva aqui do Boa Nova, que Judas está muito ganancioso, com muita vontade de fazer acontecer, e aí acaba atropelando o processo e acaba se afundando em remorso e tristeza por ter acontecido as coisas com Jesus, e ele se sentiu culpado, né? E profunda tristeza ele acabou alimentando no seu íntimo, que acabou cometendo o seu suicídio. E aí ficou alerta quantas vezes a gente, com ânsia, achar que Deus está demorando de executar as coisas, a gente atropela o processo, a gente fica impaciente. E aí, nesse processo de impaciência, de atropelo, a gente acaba não conseguindo beber da água limpa. E aí, Jesus alerta Judas, e o alerta vai ficar para todos nós. Toda vez que a gente for procurar algo, auxiliar ao próximo, tenhamos ternura e calma e tranquilidade, sem necessidade de ir com muita vontade, de misturar a lama com água limpa, de evidenciar o mal. Porque já existe tanto mal ainda no mundo, né? Para que evidenciar mais ainda? Sejamos aqueles que vamos trazer o amor, trazer a calma, como no diálogo aqui de Tiago Maior e Judas, o Tiago sempre ponderando para Judas, tentando acalmar o seu coração. Tiago não conseguiu, mas não importa. Tiago estava em paz consigo mesmo. Que a gente possa seguir esse exemplo de Tiago, mas também sem olvidar, sem esquecer, sem não ter em mente esse alerta que Judas tem para todos nós, que ainda que amando, que ainda tentando acertar, mas se a gente atropelar muito o processo, querer fazer mais do nosso jeito, a gente pode, como diz o jargão popular, meter os pés pelas mãos. Gostou da reflexão
deste episódio, fica o convite para deixar o seu joinha, deixa nos comentários se alguma coisa te chamou mais atenção e que a gente possa trazer essa reflexão para essa semana e se preparar para a semana que vem, que continua o capítulo 25, e aí já estamos encerrando, né, já na reta final aqui dessa reflexão do livro Boa Nova. O capítulo 25, Humberto de Campos chama de A Última Ceia. O desejo é que tenhamos uma ótima semana, que a gente fique em paz e que nos encontremos na próxima segunda-feira. Até lá.